aí, pessoal do sexto ano, tudo ok? Tudo beleza com vocês? Hoje nossa aula vai ser a correção da atividade que eu passei lá na semana passada, né? Referente à página 84, 85, 86, 87 e 88. Quem fez a atividade, ó, ok, mas quem não fez, corre atrás para fazer, tá certo? Vamos lá. Primeiro tem aí ciência e reflexão, né? Tem leia um texto a seguir. Então, tem leia o texto a seguir que diz a água, um bem precioso. Com certeza vocês leram esse texto, né? Da água, um bem precioso. Então, logo após, vem aí. Retire do texto dois trechos que expliquem o motivo pelo qual a água é considerada tão importante para o nosso planeta. Gente, a água de bastante, né? É essencial para o nosso planeta. Então, a vida só se tornou possível após o aparecimento da água. A água é indispensável para a vida celular. O corpo humano, por exemplo, é composto de 75% de água. Então, é indispensável para a vida dos seres humanos, né? Para a composição dela. Segundo, imagine que você está num acampamento nas proximidades de um riacho. A água é extremamente límpida, transparente e sem cheiro. Essas características da água do riacho são suficientes para garantir que ela seja potável. Por quê? Não, que ela seja potável, não, né? Porque pode ter outras substâncias diluídas nela, né? Você sabe que a água é um solvente universal. Então tem aí. Não, porque apesar de parecer cristalina aos nossos olhos, essa água pode apresentar micro-organismos como bactérias, fungos, que não são, né, que são invisíveis a olho nu. Na verdade, são visíveis a olho nu. Então ali pode estar água contaminada, né, apesar de estar limpinha, pode apresentar algum micro-organismo e a gente não vê, até porque a gente não observa esse tipo de micro-organismo, né? Vamos lá. Terceiro, o aquecimento global já apresenta sinais visíveis em alguns pontos do planeta. Numa ilha do Alasca, na aldeia, por exemplo, as geleiras já demoraram mais a congelar no inverno, descongelar mais rápido na primavera, e há mais icebergs. Desde 1971, a temperatura aumentou em média 2%. Desculpa, gente. 2 graus Celsius. Quais são as mudanças de estados descritos no texto, respectivamente? Então, no caso, ela congelou e depois descongelou. Então, a gente tem aí a solidificação, quando a água estava no estado líquido e passou para o estado sólido. Então, temos a solidificação e logo após, né, com o aquecimento, teve o derretimento. Então, teve aí da parte sólida para a parte líquida, então se chama fusão. Então temos solidificação e fusão. Quarto, analise a tirinha abaixo e identifique as mudanças de estado físico que ocorrem nela. Então temos aí, ó, uma pessoa, né, sentada na outra cadeira, tem uma barrinha de gelo, né? Esse gelo aqui ele vai derreter, né, com parte com o sol, os raios solares vai aquecer, então ele derreteu aqui, então ele passou aqui do estado, né, sólido para o estado líquido, ocorreu a fusão aqui e logo após, né, o sol começou a aquecer, continuou no caso aquecendo e a água aqui evaporou. Então temos agora do líquido para o gasoso, temos aqui a vaporização. Então, ele pergunta aí, né? E indique as mudanças de estado físico que ocorrem nela. Exatamente, são essas aí, né? Primeira situação com gelo ocorre, né? A fusão, que é do estado sólido para o estado líquido. E logo após vai ocorrer o quê? A vaporização, que é do estado líquido para o estado gasoso. Quinto, analise as situações e indique a mudança de estado físico que está ocorrendo. Então, você vai ter algumas aqui situações e você vai colocar qual estado físico, né? Passou de quê para quê? A mudança, na verdade, do estado físico. Letra A. A água está fervendo para o preparo do café. Então, a água está fervendo
ferver tem a formação de bolhas, né? A formação de bolhas e a rápida evaporação. Então, isso aí vai ser o quê? Ebulição, exatamente. Quem colocou vaporização é a vaporização, mas aí especificamente vai ser o quê? Ebulição. Lembre-se que a vaporização a gente vai ter 3 tipos, né? Tem a evaporização, a ebulição e a calefação. Letra B. Algumas geleiras do continente ático estão derretendo. Então, ele está do estado sólido, vai passar para o estado líquido, está derretendo. Então, isso aí se chama fusão, exatamente, fusão. Letra C. Uma toalha está secando no varal. Lembre-se que está do estado líquido, né? E vai passar para o estado gasoso. Então, isso aí requer o quê? Uma vaporização. Mas a vaporização de forma mais lenta. Então, como é que se chama isso? Evaporização. Exatamente, evaporização. Letra D. O vapor de água entra em contato com a tampa fria da panela. Eita, olha aí, o vapor de água entra em contato com a panela fria da panela. Então, isso aí vai ser condensação, porque a partir do momento em que o vapor sobe, ele vai o quê? Se transformar de novo em líquido. Então, isso aí vai ser a condensação. Bom, ao colocar um hambúrguer em uma frigideira aquecida rapidamente, sobe uma nuvem de fumaça. Então, aí a gente vai ter a vaporização, né? Na verdade, vai ter aí a calefação, né? F. Lago em processo de congelamento. Então, o lago está em estado líquido e vai passar para o estado sólido. Então, isso aí vai ser solidificação. A formação das nuvens vai ser o quê? A condensação, porque o vapor de água, né, dos rios, eles sobem, né, e depois se condensa, lá formando depois a precipitação e a chuva, né? Naftalina diminuindo de tamanho dentro do guarda-roupa. A naftalina está no estado sólido e vai passar para o estado gasoso. Então, isso aí é a sublimação. Sexto, baseado na charge abaixo, elabore um texto sobre a importância da economia de água no nosso cotidiano. Pense, reflita, aborde estratégias que possam fazer a diferença. Aí tem abaixo, né? Pesquisa diz que os brasileiros gastam mais água do que o resto do mundo. Exatamente, né? A água ela deve ser economizada, apesar de ser um recurso, né, natural, ele precisa ser, sim, né, no caso, economizado, revisto os planos de como é utilizada a água, como é reaproveitada a água, né? Então, aqui, a água se torna, a cada ano, motivo de muitas discussões sobre o que podemos fazer para evitar o seu desperdício. Assim, não corremos o risco de esse recurso vir a extinguir da terra. Precisamos fazer a nossa parte e economizar é a principal ação. A economia deve acontecer no nosso dia a dia, na hora do banho, na lavagem da roupa, da louça, no reaproveitamento da água, entre outros, né? Então, esses aí são. Cada um vai fazer o seu, na verdade, né? Isso aí é só um exemplo, mas cada um vai fazer o seu. Sétimo, analise as situações abaixo e responda. Você e seu irmão tomaram chuva quando vieram da escola. Em casa, os dois trocaram de roupa. Seu irmão esqueceu a roupa molhada no canto do quarto dele. Você estendeu a roupa no varal do quintal, onde bate muito sol. Qual das roupas secou mais depressa? A sua ou do seu irmão? Por quê? Como se chama a mudança de fase que permitiu a secagem das roupas? Vejamos, se a roupa lá, se você colocou a roupa no varal e ali deu sol, isso aí com certeza vai o quê? Vai evaporar mais rápido e a roupa vai secar, não é isso? Então, no caso, a sua roupa, né? No caso, a minha roupa secou mais depressa, porque além de ficar no sol, o calor deste bateu em toda a sua extensão, pois ela foi esticada na corda. Essa mudança de fase se chama o quê? Vaporização, evaporização, né?
A do irmão não, a do irmão ficou lá guardadinha. Então, no caso, não leva o sol, né? Vai demorar muito a secar. Tem esses fatos aí. Letra B. Quando estamos em um carro e começa a chover, precisamos fechar os vidros. Logo depois eles ficam embaçados. Por que isso acontece? Vejamos. Você está lá, né? Então ocorre aí o vapor. Esse vapor ele sobe, mas ele não pode passar. Então ele retorna a ser líquido de novo. Então isso aí vai ser o quê? Uma condensação. Tá? Eles ficam embaçados porque o vapor de água no estado gasoso, em contato com a superfície fria do vidro, perde calor e passa para o estado líquido, né? Resultando aí na condensação. Letra C. Um copo de água gelado foi esquecido em cima da mesa. Verificou-se que ele ficou coberto de bolhas de água pelo lado de fora. Explique por que isso acontece e como se chama essa fase, né? As bolhas do lado de fora do corpo são formadas pela água em estado gasoso, que está na atmosfera, quando encontra uma superfície fria e se condensa. Isto é, sai do estado gasoso e volta para o estado líquido. Estava no estado líquido, né? E passou para o gasoso. Mas quando do gasoso para o líquido, isso aí se diz condensação. Letra D. Escreva agora uma situação em que a água no estado líquido passa para o estado sólido. Veja só, o congelamento, né, quando coloca a água no congelamento, a neve, né, entre outros. Oitavo. Identifique na ilustração abaixo os estados físicos em que a água pode se apresentar quanto à organização das moléculas. Lembrando que as moléculas, quando estão juntas, né, eles são o quê? Estão no estado sólido. Quando elas estão próximas, estão no estado líquido. Quando estão distantes, estão no estado gasoso, exatamente. Então, a letra A, a letra B e a letra C é o estado sólido, depois vem o líquido e depois o gasoso aqui, ó. Vocês estão vendo que elas estão bem juntinhas, né? Então, está no estado sólido. Quando elas estão próximas, elas estão no estado líquido. E quando elas estão afastadas, está no estado gasoso, exatamente. Indo agora para a ciência do vestibular, né? Do vestibular. Então, tem aí essa primeira questão. Observe os seguintes fatos. Temos aí uma pedra de naftalina deixada no armário. Então, a naftalina que está no estado sólido vai passar para o estado gasoso. Isso aí vai ser uma sublimação, né? Então, se é uma sublimação, só pode ser a letra A e a letra B. Uma vasilha com água deixada no freezer. O que é que vai acontecer? Vai acontecer a solidificação, ó. Todos dois aqui também têm solidificação. Terceiro, uma vasilha com água deixada no fogo. Então, quando ela está deixada no fogo, vai haver o quê? A vaporização. Então, como tem aqui fusão na letra B, a vaporização aqui, né? E por último, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. O chumbo vai estar no sólido e vai passar para o estado líquido com aquecimento. Então, vai ser fusão. A questão aqui vai ser a letra A, exatamente. Sublimação, solidificação, evaporização e fusão. Nesse segundo, temos aí. A água é uma condição básica para a vida no planeta Terra. Manter a biodiversidade é impulsionar os ciclos biogeoquímicos, por exemplo. Como tem também importância para a economia de continentes, ela precisa ser melhor gerenciada sobre os problemas referentes aos recursos hídricos em escala global. Analise os itens a seguir. Então, temos aí 5 itens. Aí, no final, ele pergunta quais serão os corretos. E a resposta da questão é a letra E. As 5 estão corretas, tá certo? Terceiro, a água encontra-se neste início de século em condições que exigem sérios cuidados. Além do volume, existe desses recursos, é importante considerar a distribuição geográfica e as formas de uso para preservá-lo, tendo como referência o planeta. Pode-se afirmar que existe notória desigualdade na distribuição de água no continental, exatamente, né? Tantas pessoas têm água e outras não têm nem um pouco de água, né? Nem um pingo de água tem. Então, isso acontece ainda, né?
aqui no Brasil, em outro país. Quarto, o século XXI assiste a um grande desafio em relação à questão de água do planeta. Observe o gráfico da distribuição da água e as afirmações abaixo. Então, temos aí um gráfico aqui, né, pizza. Então, a questão aí, no caso, vai ser a letra A, certo? Pessoal, essa aí foi a correção. Até a próxima. Fiquem com Deus, tá? Não vai ter atividade, porque vocês vão fazer a correção. As pessoas que não me enviaram, aproveitem agora a correção para começar a fazer, tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchauzinho.